Cara, isso é de uma desonestidade, bicho. O pessoal do Poder 360 tá recebendo lá tá recebendo um Pix gordo do governo, bicho. É impressionante. Olha só o que diz a reportagem do Poder 360. Eduardo Bolsonaro propõe substituir Pix por sistema dos Estados Unidos, pelo Zelle. Porque o Zelle é um Pix aqui nos Estados Unidos, é igualzinho, a mesma coisa, funciona do mesmo jeito, né? Só que o Eduardo Bolsonaro não falou isso. Ele não está querendo substituir o Pix pelo Zelle. Ele está falando para negociar nos mesmos termos, negociar inclusive uma interligação, o que seria ótimo realmente. Imagina você poder aqui nos Estados Unidos fazer um Zelle e transferir dinheiro do Brasil e vice-versa, né? Ou fazer um Pix aqui nos Estados Unidos e coisa e tal. Seria ótimo para os brasileiros aqui. Seria uma interligação ótima. E o pessoal colocou não que ele quer substituir o Pix pelo Zelle. Olha que absurdo, porque o Pix... Gente, o Zelle é a mesma coisa que o Pix, é a mesma coisa. Cara, eu vou falar um negócio para vocês. É impressionante como é que esse pessoal tá recebendo a cartilha ali do Lula, quer reeleger o Lula de qualquer jeito, cara. É impressionante. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por o marido da Cutia, Jovem Algoritmo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Eduardo Bolsonaro propõe substituir o Pix por sistema dos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro, deputado federal brasileiro, sugeriu que o Brasil substituísse o Pix pelo Zelle, sistema de pagamentos norte-americano. A declaração foi feita nessa quarta-feira numa entrevista ao portal TMC News. A proposta surge depois do escritório americano divulgar relatórios críticos ao sistema brasileiro. Aí que eu falo para vocês, qual que é a crítica que os Estados Unidos têm ao Pix brasileiro? Eu já falei para vocês. Não está escrito com todas as letras isso lá no relatório não, tá? Mas é a consequência óbvia do que está escrito ali. É o fato de que o Banco Central ele fica segurando quem pode e quem não pode fazer Pix através do CNPJ e do CPF. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos o Zelle não requer isso. O Zelle basta você botar um e-mail lá. É o mesmo esquema de chaves do Pix, você cadastra as chaves suas do seu Zelle e você pode usar também, é de graça, funciona instantâneo, do mesmo jeito. E, cara, é igualzinho ao Pix, não tem diferença nenhuma do Pix, o Zelle aqui nos Estados Unidos. Com a diferença que você não precisa dar o seu CNPJ. Então eu, por exemplo, que não sou americano, não tenho um Social Security Number aqui nos Estados Unidos, eu não tenho problema, eu consigo usar o Zelle aqui. Qualquer pessoa no mundo consegue usar o Zelle. Entenderam a diferença? Esse é o problema do Pix. O problema do Pix é que você precisa ter um CPF. Isso é um absurdo, né? Então, aqui, ó, os Estados Unidos, olha o que disse exatamente o Eduardo Bolsonaro. Os Estados Unidos têm um mecanismo muito semelhante ao Pix, por exemplo, o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos. Então, para você ir lá numa mesa de negociação com os americanos com bons argumentos, ou seja, o argumento que ele está falando aqui é que vamos trocar uma coisa pela outra. Onde é que ele tirou essa ideia? Onde é que o pessoal do Poder 360 tirou essa ideia? Eu vou te dizer de onde é que o pessoal do Poder 360 tirou essa ideia. O Sidônio tentou falar para olha, tem que criticar, tem que ligar os Bolsonaro ao Pix, dizer que querem acabar com o Pix e não sei o que lá, que vão substituir o Pix pelo Zelle. Não, você argumenta justamente a interligação dos sistemas, caramba, é a melhor coisa que tem. E por que isso resolve o problema da USTR? Porque, para pensar, hoje em dia, por que o Pix não funcionaria? Porque o Pix você precisa de ter CPF. Se você interliga o Pix com o Zelle, e com os outros sistemas, tá? Porque não é só o Zelle que tem nos Estados Unidos, não. Tem o MBWay no Portugal, tem na Índia, tem um enorme lá na Índia também. Aliás, o da Índia é muito maior do que o Pix, né? Muito mais usado que o Pix e coisa e tal. Tem na Nigéria, tem em um monte de lugar do mundo tem coisas equivalentes ao Pix. O Pix não foi nem o primeiro, nem o mais revolucionário, nem mais nada, né? Lógico, para nós brasileiros é muito importante, porque é o que funciona no Brasil, né? Mas não é uma ideia totalmente brasileira, uma ideia totalmente nova, né? Então, da mesma forma, quando você interliga hoje, você tem que. Toda a transação Pix é ligada ao seu CNPJ ou ao seu CPF. No momento que você fizer uma interligação com o Zelle, não precisa mais, porque se você está interligado com o Zelle, um americano que esteja aqui no Brasil vai poder usar o sistema. E os americanos não têm CPF. Os americanos são turistas que não têm CPF, né? Então esse é o ponto central da história que o pessoal está entendendo errado nisso daqui, né? Aqui, ó, então você ir numa mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Os ex-deputados dizem também que as economias dos dois países se complementam e dá para você sentar, dá para negociar, o que é verdade, né? O que é uma economia que se complementa? São economias que o que um fabrica, o outro consome e vice-versa, né? E de fato você tem isso entre Brasil e Estados Unidos muito mais
do que entre Brasil e China, por exemplo, né? É verdade que... por que o pessoal não gosta muito dessa afirmação? Porque na área de agricultura, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil são competidores, os dois produzem muita coisa na área de agropecuária, né? Mas tirando a área de agropecuária, o resto tudo tem uma convergência muito grande, né? Aí vem o pessoal aqui criticando o ZL. Olha só, o ZL tem alcance limitado em comparação com o sistema brasileiro, porque não é aceito por todos os bancos dos Estados Unidos. Verdade, mas é aceito por 99% dos bancos nos Estados Unidos. Então, assim, você achar um lugar que não aceita ZL aqui nos Estados Unidos é raríssimo. Todo mundo aceita ZL aqui nos Estados Unidos. Então, assim, não é 100% igual no Brasil. Por quê? Porque o ZL, ao contrário do Pix brasileiro, o ZL é uma empresa privada. O que é correto, é a melhor maneira, né? Eu já falei para vocês, a crítica que eu tenho ao Pix, e eu tenho essa crítica desde o início, é que o governo brasileiro está vendo todas as transações que estão passando por lá. Lembra do monitoramento que o Lula fez do Pix para saber se você está ganhando mais do que R$2.000 por mês de Pix para poder cobrar imposto de renda e coisa e tal? Pois é, né? Por que isso é fácil no Pix? Porque o Pix é do governo brasileiro, é do Banco Central, que é um órgão do governo. E isso é um problema realmente, isso é um dos problemas que foi levantado pelo pessoal americano. O ZL é uma empresa privada, que tem todos os defeitos dela lá, mas ela não é o governo americano. Então, se o governo americano quiser saber quanto você transacionou de Pix para lá e para cá, não é direto. Ele tem que entrar na justiça para a justiça autorizar a quebra de sigilo funcional para ter acesso a essa informação. O Pix não tem isso, cara. O Pix é dentro do governo brasileiro. O cara vai lá e acessa a informação, né? Eles dizem que não, tá? Eles dizem que tem segredo, não sei o que lá, mas sabe como é que é a parada? Se eles quiserem te sacanear, eles te sacaneiam, né? Então, assim, olha só, aqui tem alcance limitado em cooperação com o sistema brasileiro. Não, tem alcance enorme em relação com o sistema brasileiro. Ok, não é 100%, é 99%. No Brasil, é todo mundo obrigado a aceitar o Pix. Aqui nos Estados Unidos, você não é obrigado a aceitar o ZL, então não é 100%. Mas é 99%. Todo mundo aceita o ZL por aqui, né? E outra coisa importante, o ZL também não tem custo e todos os grandes bancos americanos aceitam o ZL. Então, ou seja, na prática é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma isso daí, tá? Aí fala aqui também, além disso, a compensação leva minutos, enquanto no Pix a compensação é instantânea. Não, a compensação no Pix não é instantânea, ela também leva alguns minutos. É verdade que ela é bem rápida, mas não existe nada instantâneo em informática. Instantâneo não existe, é rapidinho, é verdade. O ZL também é rapidinho, eu já usei aqui nos Estados Unidos, é rapidinho também o ZL aqui. Então essas duas críticas que eles estão colocando aqui, não, porque o ZL tem alcance limitado. E além disso demora alguns minutos e não sei o que lá. Isso aqui é tudo besteira. O ponto central é, o ZL protege você do governo, o Pix não. Esse é o grande problema, que o governo brasileiro não gosta dessa comparação, né? A sugestão responde a uma investigação do STR, não sei o que lá, que o Brasil adota práticas desleais. Como eu falei, qual que é a prática desleal? Como está na mão do Banco Central, ele exige CPF, CNPJ, o que é um absurdo, né? Enfim, essa é a questão toda, né? Outra coisa importante, é verdade, se usa menos o ZL aqui nos Estados Unidos que se usa o Pix no Brasil. Mas o motivo pelo qual o Pix é muito usado no Brasil é o mesmo motivo pelo qual o sistema da Índia, o UPI, esse aqui é o sistema de pagamentos da Índia, até o Pix da Índia, é o mesmo motivo pelo qual o UPI é muito mais usado que o Pix lá na Índia do que o Pix é usado no Brasil, né? O problema todo é que aqui nos Estados Unidos, meu amigo, todo mundo tem conta corrente em banco, todo mundo tem cartão de crédito, todo mundo tem cartão de banco, então acaba sendo... não tem muita essa necessidade. Aqui todo mundo já usava cartão para pagar tudo antes do Pix, né? No Brasil não, no Brasil ainda era muito comum você pagar, por exemplo, táxi e ônibus com dinheiro vivo, né? E o cartão você usava só para compras maiores e coisa e tal. Aqui nos Estados Unidos sempre foi cartão para tudo. Você usa cartão para tudo, para pagar metrô, para pagar ônibus, para pagar qualquer coisa, você paga com cartão aqui, né? Então, ou seja, havia menos necessidade de um sistema como o ZL, porque o pessoal já tinha o uso do cartão para um monte de coisa. E por isso que na Índia teve ainda mais uso do Pix deles lá, do UPI, porque lá na Índia eles têm um problema ainda maior do que esse. Tem mais gente ainda que não tem banco, que não tem conta em banco, que não tem cartão, e daí acaba usando dinheiro, e aí realmente, em comparação com o dinheiro vivo, o UPI, ou Pix, ou ZL é muito melhor do que o dinheiro vivo, né? Então, essa é a situação da história aqui, essa ideia de que é menos usado aqui nos Estados Unidos. É verdade, o ZL não é uma coisa tão onipresente quanto o Pix no Brasil. Mas funciona muito bem, um monte de gente usa e sem problema nenhum. E se tivesse uma interligação com o Brasil, seria ótimo. O Eduardo Bolsonaro tem razão, seria ótimo ter uma interligação desses sistemas. Em momento algum, ele sugeriu substituir o Pix pelos Estados Unidos. A mesma notícia em outro jornal aqui.
Eduardo diz ter pedido a Trump a volta de Moraes a Magnitsky e citou o Zelle como o Pix dos Estados Unidos. É o Pix dos Estados Unidos, é a mesma coisa. É como o UPI é o Pix da Índia. E tem outros aí, tem Portugal, tem o IBWay, tem um monte aí no mundo inteiro, né? Esse é o ponto no final das contas, né? Esse pessoal tá doido para fazer. Ai, Sidônio, eu quero eleger o Lula, bicho, deixa eu eleger o Lula. É absurdo isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.